Só imagine que você tá aí sofrendo com dor no cotovelo. Não é essa dor de cotovelo que eu tô falando, não. Você tá com dor no cotovelo há 2 anos. Começou com a dor no braço, começou a se concentrar no cotovelo. Você foi no ortopedista, teve um diagnóstico de tendinite. Tratou a tendinite na fisioterapia, mas remédio, tomou infiltração. Ficou até sem dor por 2 meses. Depois a dor voltou igual, exatamente no mesmo patamar. E você falou, não quero mais tomar remédio não, vou procurar um outro médico, vou procurar um outro fisioterapeuta. Aí você teve o diagnóstico de epicondilite. E aí você tratou a epicondilite, a epicondilalgia. Você tratou o cotovelo de tenista, cotovelo de golfista. Vão te dar um bocado de nome para esse problema. Aí um desses profissionais chegou para você e falou, ó, você não tem nada disso aí. Você está com síndrome do túnel cubital. Você tem uma patologia compressiva do nervo ulnar, que é um nervo que sai aqui do pescoço, passa aqui pelo cotovelo e vem aqui para sua mão. Só que o seu nervo está preso aqui no cotovelo. A gente tem que fazer uma microcirurgia de raspagem para diminuir sua dor. E aí você faz uma microcirurgia de raspagem, né? Isso palavras do paciente, né? Não sei se foi essa a cirurgia. Às vezes a gente fala uma coisa pro paciente, o paciente fala outra. E aqui não estou julgando conduta médica, eu só estou te falando só estou te contando fatos, só estou te contando uma história, tá? E aí você faz a microcirurgia, fica mais ou menos 15 dias sem dor, depois a dor volta. Olha que louco! Aí você procura uma fisioterapia especializada na área músculo-esquelética para tratamento da sua dor. Aí na fisioterapia especializada a gente avalia os movimentos do seu pescoço e a gente encontra que esse movimento aqui, o de inclinação, está completamente diferente do outro lado. A gente começa a colocar técnica para ganhar essa inclinação, começa a fazer terapia manual para ganhar essa inclinação e diminui 40% da sua dor no cotovelo. Imediatamente. O cara está tratando isso há 2 anos, já fez tudo que é procedimento, infiltração, cirurgia, continua com dor. Aí um movimento no pescoço imediatamente reduz 40% da dor no cotovelo do paciente. Olha que absurdo, chega a ser absurdo um negócio desse. Aí a gente começa a avaliar o ombro. Aí a gente encontra esse movimento aqui do ombro, ó, de extensão, completamente diferente do movimento do outro lado. Ou seja, o outro lado vai mais do que o ombro direito. E aí a gente começa a colocar um movimento esquisito aqui, isso mesmo que você entendeu. Mão na parede, em pé, e o paciente começa a fazer agachamento para ganhar esse movimento de extensão. Aí a gente retesta o cotovelo do paciente e o paciente simplesmente relata que diminuiu mais 20%, ou seja, do momento que ele chegou na consulta, ele já está 60% com menos intensidade da dor, tá? E não quer dizer melhor. Sabe por que não quer dizer melhor? Porque a referência funcional dele foi preensão. Ele não consegue apertar a mão da pessoa. Então a intensidade da dor diminuiu, mas a referência de preensão continua produzindo a dor dele. Aí a gente avalia o cotovelo do paciente, a gente testa dobrar e a gente testa esticar. E a gente percebe que o esticar desse cotovelo produz a dor do paciente. Aí a gente começa a colocar um movimento, ó, esquisito aqui, de esticar o cotovelo de forma repetida e com pressão. E aí a gente repete. Aí o paciente relata que diminuiu mais 20%, ou seja, com 3 movimentos, um no pescoço, um no ombro e um no cotovelo, o paciente está 80% menos dor, com menos dor. E aí quando eu testo, aperta minha mão com muita força, não produziu a dor do paciente. Agora o paciente está melhor. Por quê? Além da dor, da intensidade da dor diminuir, a queixa principal dele, a referência funcional, o que ele não conseguia fazer ou o que ele fazia e que produzia a dor concordante dele, agora está melhor. Então, esse paciente fez 2 consultas, fez 2 atendimentos para uma síndrome do túnel cubital, para uma tendinite, para uma epicondilite. Você entende por que eu te falo que seu diagnóstico não interessa quando o assunto é dor? Não estou falando aqui de doença, estou falando aqui de câncer. Doença a gente precisa diagnosticar para ter o tratamento correto, mas dor não é doença. E aí até para que os críticos, os haters não venham falando, não, eu tenho conhecimento que tem uma resolução da IASP que trata a dor como CID, como Código Internacional de Doenças,
Mas são casos específicos e isso é muito discutível. Eu estou falando aqui de você mudar sintoma do paciente com movimento, com terapia manual, com educação, com informação, com conversa, para alterar a percepção do cérebro do paciente em relação à dor dele. Então, na maioria dos casos, esmagadora dos casos, a dor vem com alguma perda de movimento que pode não ser aparente, pode não ser vista numa inspeção. Você tem que testar o movimento na amplitude final com pressão adicional para encontrar a possível perda de movimento do paciente. E quem sabe fazer isso entre as diversas profissões da saúde é o fisioterapeuta musculoesquelético. Não adianta você ir em médico, não adianta você ir em educador físico, não adianta você ir em psicólogo. O que também não quer dizer que nós não trabalhemos com essas profissões. Precisamos trabalhar com médico, com psicólogo, com educador físico, com o dentista. Estava até brincando com um amigo meu hoje que quer coisa mais poderosa do que um dentista falar para você repouso absoluto depois de uma extração de dente, até para fisioterapia. Depois, acho que amanhã eu falo de um caso de ATM que a gente não tratou tirando do repouso e o dentista não queria deixar, não queria, assim, recomendação expressa de ligação pessoal para mim, que ele não queria deixar que a gente mexesse na paciente por causa da extração do siso. E eu estava muito convicto depois na minha avaliação que a dor da TM dela não tinha nada a ver com o dente dela. Ela tinha um bloqueio de movimento na articulação temporomandibular. E aí, com algumas pressões laterais, ela melhorou absurdamente. Então, voltando aqui ao assunto, o objetivo desses vídeos, o que a gente faz aqui, é para conscientizar as pessoas de que se você tem dor, fisioterapeuta primeiro. Ah, Caio, mas eu prefiro ir na emergência porque pode ser alguma coisa grave. Cara, de todos os casos de dor, 100% dos casos de dor, menos de 1% é grave. Uma infecção, tumor, fratura, espondilolistese sintomática, essas coisas feias mesmo. Menos de 1% é grave. A grande maioria esmagadora é influenciada por movimento. E quem sabe avaliar o movimento nesse aspecto para tratamento e não treinamento é o fisioterapeuta. Então, se você vai no fisioterapeuta primeiro, a dor é na TM, a dor é de cabeça, a dor é no ombro, a dor é no joelho, a dor é na coluna. Fisioterapeuta primeiro. Porque se você responder a movimento, você não vai precisar de mais ninguém. Agora, se você não responder ao movimento, aí o fisioterapeuta vai ter a obrigação de te encaminhar para o profissional adequado. Exemplo, dor na TM não responsiva à terapia manual, movimento repetido, a avaliação mecânica, dentista. Dor de cabeça, não responsiva a movimento, não tem os triggers de enxaqueca, precisa pesquisar alguma coisa estranha, alguma coisa que pode ser grave, uma encefalite, por aí vai. Neurologista, cefaliata. Dor de coluna, não responsiva a movimento, não responsiva a terapia manual, crônica, mais de 3 meses, vai no neurocirurgião. Quem sabe um bloqueio tira o paciente daquela carreira de sofrimento por causa da dor. Então, a triagem, por exemplo, você está no hospital, a triagem ortopédica de um hospital deveria ser um fisioterapeuta ali. Porque se o cara testa movimento e o paciente responde, ele passa a não precisar de infiltração, de medicação, de remédio, de exame de imagem, de consulta com especialista. Caio, mas eu tenho um plano de saúde, mas tudo isso vai cobrar lá do seu plano. Quando virar o ano, seu plano vai ficar mais caro, você não sabe por que foi. Mas fica caro se não usar ou se não usar. Se você tiver um uso excessivo do plano de saúde, o aumento é maior, né? Sinistralidade, uma série de aspectos, enfim. Quando você vai no fisioterapeuta primeiro, você quebra todas essas crenças relacionadas a diagnóstico. Por exemplo, uma dor no cotovelo, disseram que era uma síndrome de túnel cubital, disseram que era uma epicondilite, disseram que era uma tendinite e era um bloqueio de movimento ridículo em extensão de cotovelo. Por que eu falo ridículo? Não é menosprezando não, pessoal. Ridículo porque é uma coisa que o paciente não depende de ninguém para fazer, para melhorar. O paciente fez 2 atendimentos, foi para casa com 3 movimentos, voltou com 15 dias 100% melhor, fazendo os 3 movimentos. Foi prescrito mais movimento para o paciente
Né? Ah, vou calçar meu tênisinho verde cano e vou sair correndo. Vou matricular na academia da esquina e vou começar a malhar. Não, quando eu falo movimento, eu não estou generalizando qualquer movimento. Eu estou falando de movimentos específicos que mudam o seu sintoma imediatamente. Ah, existem casos que a gente não encontra? Existem, com certeza. Esses são os casos que a gente precisa de outros profissionais. Mas a grande maioria, 66 a 72%, segundo as últimas pesquisas, respondem a movimento. Então você tem uma chance de sair desse ciclo diagnóstico aí por causa de dor e tratar a sua dor sem depender de ninguém, através de movimentos específicos que você vai aprender com um fisioterapeuta músculo-esquelético.